Seja muito bem-vindo à era do cimento. De pequenas a grandes construções, nas casas simples ou luxuosas, nos monumentos e obras no mundo todo tem cimento. Cimento é o segundo produto mais utilizado no planeta, só perde para a água. É o principal material da construção civil. Sem ele, as obras param. No Meio Ambiente por Inteiro desta semana, vamos mostrar que as cidades mudaram a maneira de se reestruturar com o cimento. Nos últimos anos, o Brasil bateu recorde no uso do material. O problema é que a fabricação dele afeta a nossa saúde e o meio ambiente. O cimento é uma mistura de materiais. É uma mistura feita de uma rocha calcária com a areia, com sílica, que é o componente principal da areia, vai ter aí alumínio e minério de ferro. A mistura desses componentes gera o material que o seu Francisco utiliza todos os dias para trabalhar. Ele é pedreiro há mais de 40 anos e ajudou a erguer esse prédio residencial onde nós estamos, na Asa Norte, área nobre de Brasília. A obra começou em 2016 e vai ser entregue nos próximos meses. Está na reta final, só falta o acabamento. Você de casa, se arriscaria a dizer quantas toneladas de cimento foram usadas aqui? Difícil fazer essa conta, né? 4.200 sacos de cimento de 50 quilos, 210 toneladas. É cimento que não acaba, né, seu Francisco? O senhor utiliza cimento em qual momento da obra? Do início da estrutura até o final, sempre tem que usar cimento, né? Apesar que já tem outros produtos que já vem pronto, mas o cimento sempre está presente em vários lugares. Isso é a realidade, não tem jeito. Ele tem 63 anos e enfrenta uma rotina pesada. Obra exige esforço, concentração, cuidado e muito cimento. Se não existisse o cimento, como é que seria o seu trabalho? Eu acho que era impossível fazer, né? Porque só com barro não vai segurar nunca. Aí não tem como, né? Sem o cimento não tem como fazer. No Brasil, o cimento começou a ser produzido em escala industrial na década de 1920, com a inauguração de uma grande fábrica. Nos anos seguintes, a produção nacional já ultrapassava as importações. Em 1955, o país já era autossuficiente na produção de cimento. Nos anos 2000, com o marco regulatório da construção civil e a expansão de crédito, o segmento disparou. Em 2012, o consumo de cimento bateu recorde de quase 70 milhões de toneladas. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Cimento pode ser usado na construção civil, na pavimentação asfáltica ou na contenção de barragens, por exemplo. Dependendo da utilidade, a composição muda. Cada tipo de cimento vai ter uma composição entre o calcário, o silício, o alumínio e o minério de ferro. Vão ter porcentagens diferentes. Conforme o país cresce e se desenvolve, a indústria cimenteira não alivia a produção para atender a demanda. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa britânico Chatham House revela que a atividade é responsável por 8% das emissões de CO2 do mundo. O tema foi debatido na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas no ano passado na Polônia. Se a indústria do cimento fosse uma nação, seria a terceira maior em emissão de CO2, atrás da China e dos Estados Unidos. Além de doutor em educação ambiental, Bernardo é químico. Ele explica por que no processo de fabricação do cimento o impacto é tão grande a ponto de liberar mais de 1,5 bilhão de toneladas de CO2 por ano no mundo todo. O primeiro momento é homogeneizar essa mistura, onde a gente vai para um homogeneizador e um pré-cozimento, onde a gente chega nesse pré-cozimento a temperaturas elevadas, de até 900 graus Celsius. Então, por isso, a gente precisa de um forno que aqueça. E para esse forno aquecer, a gente precisa de quê? Combustível. E nessa necessidade de combustível, de queima para esse combustível, é que ocorrem emissões de gases do efeito estufa. Também conversamos com esse advogado. Ele explica que o artigo 36 da Lei 9.985 de 2000 determina que a indústria cimenteira faça a compensação ambiental. É uma forma de reduzir os impactos causados pela atividade. No próprio licenciamento ambiental, tem que se prever quais serão os impactos e relacionar esses impactos ou a ações mitigadoras, quando é possível, ou a ações compensatórias, como o próprio nome já diz, né?
São ações que vão compensar os bens ambientais direto ou indiretamente afetados. No caso da indústria do cimento, quando ela faz o licenciamento ambiental, ela tem que prever quais serão esses impactos e trazer medidas para compensar, planos de ação e de monitoramento para fazer a compensação ambiental. No mundo, mais de 4 bilhões de toneladas de cimento são produzidas todos os anos. Além de poluir o ar, afeta a saúde de quem mora próximo às fábricas. Com essa grande quantidade de material particulado no ar, a respiração, os meios respiratórios ficam afetados. Então, pessoas que moram próximas não só à indústria, mas também aos locais de fabricação da matéria-prima, da explosão das rochas, sofrem muito com problemas respiratórios. E isso pode ser verificado a um nível de atendimento nos postos de saúde. No começo do programa, mostramos que cimento é essencial em qualquer obra. Agora falaremos dos impactos causados ao meio ambiente e à saúde humana. Cimento não vai deixar de ser usado. Então, o que pode ser feito? São 2 caminhos: construções mais limpas, com menos cimento, e exploração de forma sustentável. Temos alternativas? Temos construções sustentáveis, temos uma outra forma de construção. Mas essas outras formas precisam ser mais difundidas e começar primeiro para pequenas construções, para depois a gente poder ir para grandes construções. Hoje em dia, construir barragens sem o cimento apropriado não é alternativa. As propostas da indústria do cimento para redução de emissão de gases do efeito estufa são ambiciosos, né? Até 2050 eles querem reduzir mais de 30%, aproximadamente 30% da emissão atual de carbono. Então, a tecnologia, a grande questão é a própria estrutura do setor energético do país, que não favorece essa transição para uma produção com menor emissão de carbono. No próximo bloco, o Meio Ambiente por Inteiro visita uma indústria cimenteira que queima pneus para beneficiar o meio ambiente. Achou estranho? Continue aí que daqui a pouco o Cristiano Oliveira conta essa história. Você viu no primeiro bloco que o cimento é responsável pela emissão de grande quantidade de CO2 no meio ambiente. E também o quanto é indispensável para todos nós. Agora, eu faço uma pergunta. Você sabe como é feito o cimento? Neste bloco, vamos responder, pelo menos em parte. É que cada indústria guarda segredo da fórmula exata da produção. Então, vamos falar dos componentes que não podem faltar. No piso desta sala estão eles: gesso, pozolana, uma rocha de origem vulcânica, argila, hematita e calcário. Vamos entender melhor do lado de fora desta indústria. É muito comum que uma indústria cimenteira, para diminuir os custos de transporte, fique bem perto ou até mesmo dentro de uma área de mina de calcário, principal componente na formação do cimento. É o caso desta aqui. Esta mina tem décadas de extração de calcário e a expectativa é que a extração aqui dure pelo menos mais 100 anos. A profundidade dessa mina está em torno de 300 metros. Não podemos ir lá embaixo. Questões de segurança. Vistos de cima, os caminhões que trabalham 24 horas por dia parecem de brinquedo. Mas acreditem, carregam toneladas de calcário ladeira acima, o tempo todo. Da mina de calcário para um enorme amontoado de pneus triturados. Tem também palha de arroz. Mas o que esses 2 elementos têm a ver com o cimento? É que são combustíveis alternativos usados no processo de fabricação. Existem vários benefícios, né, fazer a substituição do combustível tradicional. Benefícios diretos e indiretos. Eu posso citar alguns, por exemplo. Um deles é a questão de redução da utilização do combustível tradicional. A outra é a redução de CO2, eliminação dos passivos ambientais dos pneus que ficam no meio ambiente e também a eliminação dos criadouros do mosquito da dengue, que todos sabem que o pneu é um grande vilão nesse sentido. Não dá para menosprezar a importância de interferir o mínimo possível no meio ambiente.
A indústria que faz isso perde mercado. Para incentivar os combustíveis alternativos, a indústria cimenteira é orientada e fiscalizada pelo Conselho Empresarial Mundial de Desenvolvimento Sustentável. Buscamos, nesse sentido, indicadores que possam medir o nosso desempenho, de maneira a reduzir os efeitos danosos da atividade, a busca da eficiência, a busca de alternativas de combustíveis e alternativas de matéria-prima, com foco principalmente nos efeitos deletérios da atividade industrial. Vamos voltar à sala para ver o coque, principal combustível usado no processo de fabricação do cimento. Esse pó preto aí até merece uma arte para ser explicado. O petróleo é extraído em terra ou no oceano, certo? Depois é refinado e transformado em gasolina, combustível de avião, óleo diesel, óleos lubrificantes, querosene, entre outros. Cada transformação deixa uma borra, um rejeito. É o coque. É quase lixo, mas é inflamável, por isso bastante usado em grandes indústrias. Isso porque tem 8.000 quilocalorias, um grande poder calorífico. É melhor que o pneu e que a palha de arroz. Na Europa, hoje, é em torno de 80% de substituição nos fornos das cimenteiras. No Brasil, a média não passa de 8%. Tá? Então, a gente tem um desafio grande e o pedido é para que toda a sociedade se mobilize, se sensibilize de que é importante destinar os pneus corretamente para se juntar a nós e fazer essa corrente do bem, para que evitar a contaminação ambiental, proliferação do mosquito da dengue, que realmente é um problema de saúde pública. Pense comigo, pneus jogados por aí poluem terra, água e o ar quando queimados. Ao mesmo tempo, a indústria queima o coque, gerando mais dióxido de carbono. Com o pneu como combustível da indústria, a queima só vai ocorrer em um lugar. A atividade de coprocessamento em si ela é muito onerosa. Você tem coleta, transporte, trituração, adaptação dos equipamentos da fábrica para você poder consumir esse material. Porém, a contribuição ambiental e de saúde para a nossa comunidade, ela está acima dessas dificuldades todas. Então, eu até aproveito a oportunidade de convidar toda a sociedade, as partes interessadas, as entidades de classe, para que se mobilizem para fazer a destinação correta dos pneus, principalmente agora no período de chuvas. Nas cimenteiras, o combustível é usado para aquecer esses enormes tubos, onde a mistura de calcário, gesso e argila é aquecida a 1.450 graus. Aqui na região do Goiás, do DF, o principal combustível alternativo são as biomassas, então casca de arroz, palha de milho, cavacos de madeira, de eucalipto e o próprio pneu. O que sai dos grandes tubos é chamado de clinker, esse pedregulho preto. Só vai se transformar em cimento depois de misturados a outros componentes. Quais são e a proporção de cada um deles são o segredo da indústria. Note que sai pouca fumaça da indústria, muito menos que alguns anos atrás. É porque as exigências de processos cada vez mais limpos obrigam as indústrias a se modernizarem. Nessas são usados os filtros de manga. É um equipamento que atua junto a um exaustor e tem a capacidade de separar do ar, que vai sair da indústria, o material mais pesado. Tem limpeza automática e é de baixo custo de manutenção. Recentemente foram trocados os filtros, antigamente eram os eletrofiltros, que faziam a retenção das partículas, e hoje em dia são filtros de manga. Então vocês podem analisar passeando pela fábrica que não tem quase particulados, você vê que é um ambiente muito limpo. Então essa foi uma preocupação, de você evitar essas emissões. Quem fiscaliza se os equipamentos que diminuem a poluição estão funcionando são os órgãos ambientais locais. No Distrito Federal é o IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. É muito importante que os órgãos ambientais, não só daqui, como nível Brasil, sejam bastante atuantes, porque a gente sabe que tem muita empresa que acaba fechando os olhos quanto a isso, Questão de segurança, saúde, meio ambiente. Então é muito importante que estejamos na linha. Todo combustível alternativo que é queimado, ele gera cinza, como de qualquer combustão, mas essa cinza é incorporada no cimento. Então não existe passivo ambiental. O coprocessamento é a forma mais sustentável e que não gera passivos para você fazer destinação de resíduos ou biomassas. A indústria cimenteira no Brasil também deve compensar o meio ambiente e a comunidade que mora por perto de alguma maneira.
Cada caso é um caso. No Distrito Federal, as empresas que fabricam o cimento tiveram de ajudar em diversas áreas. Foram feitas escolas, questão de pavimentação aqui da comunidade, treinamentos, palestras, né, que envolvam educação ambiental da população. Então tem várias ações que a gente pode, com certeza tem isso detalhado, né, que é informado tanto para a comunidade quanto para os órgãos reguladores, mas existe uma preocupação muito grande, porque afinal de contas existe uma comunidade próxima, né, e de uma forma ou de outra a gente está muito próximo deles. E a gente precisa realmente fazer essa compensação para evitar, né, qualquer problema que venha a surgir. Problemas na fabricação do cimento ou nos equipamentos usados como filtragem são apontados nesta sala. Cada monitor indica o andamento em um ponto da fábrica, em tempo real. No próximo bloco, Léo Ferreira vai mostrar um exemplo de construção que usa pouco cimento. O meio ambiente por inteiro volta já. Até aqui, você viu como o cimento se tornou um recurso essencial para o desenvolvimento das cidades. Revolucionou a história da engenharia. No bloco anterior, Cristiano Oliveira mostrou que a fabricação do produto não é tarefa simples. Também falamos sobre os impactos ambientais que esse segmento da indústria provoca. Lembra? 8% das emissões mundiais de CO2 vem da produção de cimento. O dado preocupa ambientalistas, mas como as cidades teriam tantos edifícios enormes a perder de vista sem cimento? Ele é necessário e a produção deve continuar crescendo nos próximos anos. O jeito vai ser encontrar alternativas para diminuir os impactos ambientais com técnicas sustentáveis. A boa notícia é que já tem gente de olho nisso. Viemos para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília conhecer o projeto do professor Márcio Buzon, que virou tese de doutorado. Ele desenvolveu uma técnica que utiliza terra, água e, acredite, saco de cimento, vazio mesmo, para fazer esses blocos de tijolo. A embalagem do saco de cimento, que é o papel craft multifoliado, ele é feito de fibras de madeira ou fibras de bambu. E aí surgiu a hipótese, que foi da minha tese, de que seria possível dispersar as fibras dos sacos de cimento, da embalagem do cimento, incorporá-las à terra para fazer componentes com melhor desempenho. O professor explica de forma rápida o processo. O primeiro passo é desmanchar o saco de cimento na água. No final, as fibras se transformam nisso, elas ficam soltinhas. E essas fibras aqui eu jogo junto da terra, misturo com a terra. Aí vai a água, né, na mistura, e aí eu coloco, por exemplo, em formas para fazer adobes, ou coloco em prensas para fazer blocos de terra compactado, ou taipa de pilão, ou taipa de mão, ou várias técnicas. É um material que eu posso usar em diferentes técnicas de construção. O resultado, tijolo resistente e sustentável. Para fabricar cada um, Márcio utiliza um saco grande de cimento. Se a gente pensar que, por ano, milhões de sacos são descartados no país, essa é uma das alternativas que todo mundo sai ganhando. E eu dou uma resposta para isso, tá? Dentro da própria indústria da construção civil. Eu vou pegar aquele resíduo da indústria da construção civil e colocar em produtos da construção civil, né? Essa, acho que é a grande contribuição. Deixamos a Universidade de Brasília para conhecer outra forma de aliar construção e baixo impacto ambiental. Estamos no setor habitacional Tororó, em Santa Maria, a 30 quilômetros da esplanada dos ministérios. Enquanto os pedreiros erguem a estrutura, conversamos com o rotier, permacultor e bioconstrutor. Ele é quem comanda essa turma. Ela é de barro do alicerce até a altura do pé direito. A gente usa a técnica de super adobe nessa construção e a gente consegue diminuir grotescamente o uso de materiais da indústria convencional, né? A técnica foi desenvolvida pelo arquiteto iraniano Nader Khalili.
A história relata que em 1984 ele apresentou o sistema de construção com sacos de terra em um simpósio da Agência Espacial Americana, a NASA. Foi o pontapé para que ambientalistas de várias partes do mundo aplicassem a mesma técnica. Quer saber como é o passo a passo? Conta pra gente, Rotier. A técnica de superadobe se trata de terra ensacada. Então a gente usa um saco de polipropileno, que é um material plástico, e a gente compra esse saco em metros. E aí a gente prepara a terra no local, né, misturando um pouco de água com um pouco de cimento. A porcentagem de cimento é bem baixa, né? Aqui nessa obra a gente usou na maior parte dela uma porcentagem de 10:1, ou seja, 10 carrinhos de terra para um saco de cimento. É uma obra artesanal que geralmente demora o dobro do tempo de uma construção com concreto. Em compensação, o custo diminui pelo menos em 1/3. Algumas obras chegam à metade do valor. A técnica permite construir desde uma casa simples a mansões modernas e luxuosas. Agora, como é que fica a questão do conforto térmico e acústico, por exemplo? Sem comparação com a questão das obras convencionais. Melhor? Muito melhor. Essa construção, o superadobe, ela é a que tem mais qualidade acústica, né? Então você não tem som nem que saia e nem que entre. Conforto térmico absurdamente melhor também, uma vez que de dia a casa está fresca e de noite a casa mantém a temperatura interna. A terra retirada para construir a fossa e uma piscina semiolímpica ao lado está sendo utilizada na obra. Qual que é a importância de você utilizar a terra do próprio terreno? A gente consegue perceber onde que está o impacto ambiental que a gente está causando, né? Quando você faz um buraco no seu terreno para construir, você fala, nossa, que buracão. Mas quando você compra um cimento ou um ferro, você não imagina o tamanho do buraco que estão fazendo lá nessas mineradoras nesse momento, o tamanho da devastação ambiental que está sendo causada lá, o tanto de animais, inclusive povos, moradores daquelas regiões que muitas vezes são obrigados a sair da região para uma exploração mineral. 90% dos recursos utilizados na obra vieram do próprio terreno. Estamos falando de 150 metros cúbicos de terra nas paredes. Em relação à construção convencional, você tem um monte de elementos que são trazidos de outros estados, que tem gasto com transporte, caminhão, estrada, e todo esse impacto ambiental vai para além do que a gente consegue até imaginar. Quando você faz uma bioconstrução, você consegue perceber todos os pequenos impactos ambientais que você causa e futuramente você pode até reaver isso, né? E aqui atrás tem... Essa senhora de sorriso largo é a advogada e artista plástica Tânia Borém. Ela é a dona da obra. Quando conheceu por meio da filha a construção ecológica feita pelo Rotier, na mesma hora abraçou a ideia. O impacto ambiental foi uma das coisas. A segunda coisa é por ser pitoresco. E eu acho que uma construção que respira traz respiração para a alma e é o foco. Tânia nos revela o que teremos aqui nos próximos meses. Uma pousada feita de muita terra, água e pouco cimento. Vai ser uma pousada onde a gente tenta abrigar eventos que tragam o bem no mundo. Coisa de autoajuda, homeopatia, florais de bar, yoga, meditação, e eu faço formação em pathwork. Essa é a ideia. 70% de todas as casas do mundo ainda são a moda antiga, à base de terra, madeira e pedra. Mas quem vive na cidade quase não encontra uma construção assim. O concreto e o ferro ocuparam o lugar dos materiais não industrializados. A boa notícia é que nas mãos de quem sabe, terra pode virar ouro. A gente sabe que numa obra convencional, se ela for derrubada, por exemplo, é difícil você conseguir encontrar uma utilidade para aquele entulho. Numa obra como essa, se a gente derruba, o que acontece? Qual o cenário que nós temos? O cenário é o seguinte, a gente consegue transformar de volta todo esse material em natural. Ele volta a ser o que era, ele volta a ser solo. Inclusive, nessa construção você tem sementes armazenadas dentro dessas paredes. Elas estão lá prensadas, né? Foram compactadas, e quando essa obra um dia resolver ser demolida,
dali começam a nascer de novo árvores dessas paredes. A bioconstrução com a técnica do superadobe é indicada para obras com até 3 pavimentos. Passou disso, por questão de segurança, a obra deve seguir o protocolo da construção civil. O Rotier acredita em um mundo mais equilibrado, com grandes obras com mais terra e menos cimento. Para a gente resumir tudo o que nós conversamos até agora, é uma construção à moda antiga com um toque atual da modernidade. Léo, exatamente. Porque a gente tem que perceber que o momento que a gente está vivendo do planeta Terra requer consciências de cada uma das nossas ações. Então não significa que a gente vai voltar a morar naquela casinha do interior. Não, significa que a gente está se preocupando com os elementos, com as questões ambientais e sociais que têm as nossas ações. Com essa mensagem otimista de quem luta por um mundo mais saudável, a gente encerra o Meio Ambiente por Inteiro dessa semana. Mas não se esqueça, nosso site é tvjustiça.jus.br. Acesse no YouTube TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima semana.